Olá, sou o professor José Dilson, sou formado em Ciências Biológicas e há 2 anos trabalho com cursos de técnico de enfermagem. E, a partir de agora, vou acompanhar você no estudo da farmacologia. Será criada bases para a administração de medicamentos de forma segura e precisa, obtendo os conhecimentos necessários para conseguir a implementação do cuidado ao paciente, informando sobre os procedimentos que serão realizados. Qual a relevância da farmacologia para os técnicos de enfermagem? São profissionais diretamente envolvidos no preparo e na administração segura de medicamentos, a partir das diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde, os 9 certos. De acordo com o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos do Ministério da Saúde, possuímos 9 certos. E quais são eles? 1. O paciente certo. Você precisa necessariamente certificar-se se o paciente que você vai fazer a administração do medicamento é o correto. De que forma? Pergunte ao seu paciente qual o nome dele completo. Outra saída, você certificar-se pela fita de identificação, que boa parte das instituições hospitalares utilizam. 2. Medicamento certo. O médico certamente fez uma prescrição para você administrar esse paciente. Preste atenção, atente-se aos nomes desse medicamento. Caso você não entenda algo, por favor, certifique-se com a chefia de enfermagem ou até o próprio médico. 3. Seria a via certa. Você, como técnico de enfermagem, ao receber a prescrição do médico, precisa certificar qual a via de administração que você deve utilizar. Como assim, professor? Você pode me perguntar. Não, estou perguntando simplesmente o quê? Qual a via? Se essa via será intravenosa, oral ou tópica, por exemplo. 4. Hora certa. Você precisa ter certeza de qual intervalo que você deve aplicar essa medicação. Se é de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas. Isso certamente está prescrito pelo médico. 5. A dose certa. Como assim, professor? Dose certa. A dosagem desse medicamento, se é 50 mg, 100 mg, 200 mg, por exemplo, para evitar uma possível superdosagem ou uma dosagem ineficiente. Ok? Faça essa checagem que você está bem. 6. Registro certo da administração. Você, como técnico de enfermagem, você tem que ficar muito atento quanto a isso. Por quê? Você precisa colocar isso tudo num prontuário. Professor, e o que eu devo colocar no prontuário? Ok, o nome do medicamento, a dosagem que você utilizou, a via que você utilizou para poder fazer a administração, certo? Isso deve ser bem descrito e da maneira correta, ok? Principalmente que a gente vai entrar na 7ª diretriz, que é o quê? A orientação certa, que você vai repassar essa informação para um colega seu que vai assumir seu plantão. Se o seu colega não conseguir identificar corretamente qual medicamento, qual a dosagem, qual a via, qual a hora que deve ser administrado, certamente o paciente vai ter uma terapia ineficaz. 8ª diretriz, a forma certa, que seria o quê? Será que eu fiz todo esse processo de enfermagem da maneira correta? Eu preciso estar certo disso. E por fim, a 9ª diretriz, que diz o quê? A resposta certa, que é exatamente o que a gente busca no processo de enfermagem. O quê? Teve a medicação, fiz a administração, estou observando e ver se teve o efeito terapêutico esperado, ok? Afinal, o que é farmacologia? E o que seria a farmacologia? O estudo das substâncias que interagem com sistemas vivos, como assim, os organismos em geral, através de processos químicos, pela ligação a moléculas reguladoras e pela ativação ou inibição dos processos orgânicos normais. Ou seja, estuda os aspectos bioquímicos e fisiológicos dos efeitos dos fármacos. E como essa ciência é dividida? Em farmacocinética, farmacodinâmica e farmacoterapia. A farmacocinética estuda os processos que ocorrem com as drogas dentro do organismo. Como assim? Desde liberação desse fármaco no seu organismo até atingir sua célula-alvo. Na farmacodinâmica é estudado o seu mecanismo de atuação. Como assim? Você pode me perguntar. No primeiro passo, na farmacocinética, é estudado
como se chega até sua célula ou órgão-alvo. Na farmacodinâmica, uma vez chegado ao órgão-alvo, o que vai acontecer para ele atingir até o efeito terapêutico. E por fim, a farmacoterapia. Ela se preocupa em determinar a melhor forma farmacêutica de acordo com a droga e o paciente, com o tempo que o paciente irá tomar determinada droga e com as possíveis reações adversas para tratar as doenças. Ou seja, a fusão, a união da farmacocinética e da farmacodinâmica para desenvolver uma terapia medicamentosa eficaz. Conceitos importantes da farmacocinética: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Cada droga possui, após ser liberada no nosso organismo, um padrão de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E isso é extremamente importante, pois define uma terapia a partir das condições em que a droga vai apresentar em nosso organismo. Professor, ainda não entendi. Não seja por isso. Cá estou eu para explicar. Absorção, certo? Foi liberado o fármaco na minha circulação, eu fui absorvido pela circulação sistêmica. Depois vai ser distribuído. Distribuído para onde? Para os tecidos que ele tem afinidade. Metabolismo. Majoritariamente, principalmente, o metabolismo vai ser feito em que órgão? No fígado. E por fim, após ocorrer a metabolização, vai ocorrer o quê? A excreção, porque isso não vai ficar eternamente no nosso organismo. Ele vai ser aproveitado para ter o efeito terapêutico e depois vai ser liberado pelo fígado, como eu acabei de falar, e também rins, e vai ser liberado no nosso organismo. Farmacodinâmica. Exemplo: ácido acetil salicílico, um inibidor da ciclooxigenase 1 e 2. A farmacodinâmica estuda o mecanismo de atuação da droga dentro do nosso organismo. Um clássico exemplo é o ácido acetil salicílico, comumente conhecido como AS. O que ele vai promover no nosso organismo? Vai bloquear as enzimas ciclooxigenase 1 e 2 de uma maneira irreversível, promovendo um efeito benéfico ao indivíduo. Qual seria? A analgesia. Farmacoterapia. Exemplo: a prescrição do captopril 25 mg, tomá-lo 2 vezes ao dia para controlar a pressão arterial. A farmacoterapia une os conhecimentos da farmacocinética com a farmacodinâmica. Trata-se de um tratamento medicamentoso, como no exemplo em que o captopril é um clássico inibidor da enzima conversora de angiotensina e vai causar vasodilatação para diminuir a pressão arterial. Muitas pessoas que possuem essa condição tomam esse medicamento. Uma curiosidade: você sabe a diferença entre remédio, medicamento e droga? Vamos ver este vídeo agora para começarmos a pensar sobre o assunto. Medicamento. Quem já não precisou na vida? Para a prevenção de doenças, desconforto, dor, sintomas e mesmo a cura. Mas remédio é algo distinto de medicamento que, claro, só é diferente de droga pela dose e circunstância. Sim, nós estamos falando de drogas. O mundo conhece medicamentos, nós falamos no Brasil medicamentos, mas fora do Brasil eles chamam drugs, porque eles são drogas. Só que eles são drogas que são utilizadas em momentos específicos, controlados através de uma prescrição médica e através de dosagens controladas, com efeitos adversos controlados. Então, o medicamento ele é provado para a Anvisa e para o mundo. Várias autoridades podem fazer a avaliação de um mesmo produto, que este medicamento é eficiente para fazer aquele tratamento e que não há mal maior do que o benefício que ele é feito. Agora que você sabe a diferença entre remédio, medicamento e droga, você pode perguntar ao professor: e onde é que entra o fármaco? Que o senhor falou bastante durante nossa aula. Vamos tomar como exemplo um remédio para uma criança. Se ele não fosse docinho, colorido, não seria atraente para essa criança. O que é que a gente faz? Junta o fármaco, que é o princípio ativo, é quem vai causar o efeito terapêutico, e os recipientes, que se trata desse corante e esse saborzinho que a criança tanto gosta. A história da farmacologia. Um dos ramos científicos mais antigos.
Com o avanço da física, da química e da biologia, foi possível iniciar o período científico da farmacologia. Desde a pré-história, a humanidade já conhecia os efeitos benéficos ou tóxicos de certas substâncias, principalmente através de experimentação de plantas. Já com o advento da biotecnologia, foram identificados os mecanismos moleculares de inúmeras drogas e seus numerosos receptores, agregando conhecimento à farmacologia. Com isso, a gente finaliza a nossa competência. A gente já conversou a respeito da farmacologia, sua subdivisão, exemplos de cada um e o nosso finalzinho com nossa história. Espero vocês na próxima aula. Até logo!